Mas eu passo a palavra para o Jair Nilson. Essa mesa, quem fala por último tem algumas vantagens, quer dizer, seguramente tem muito mais convergência do que pontos de conflito ou de divergência. Eu preferi, acertei aqui com o Noronha, de sentar na extrema esquerda do nosso lado e ainda de vestir camisa vermelha nesse momento, mas vou surpreender um pouco o Noronha, que eu vou ter uma postura conservadora, no sentido de que quando estamos em crise, talvez seja bom rever os clássicos. Um desses clássicos é o Montesquieu, responsável, inclusive, por nós pensarmos nos três poderes e coisas mais, pesos, contrapesos, etc. E ele, inspirado no Epicuro, que para os mais antigos conhece que foi sobre esse tema, sobre esse filósofo que o Marx fez a sua tese de doutorado, em que ele afirma, o Epicuro citado por Montesquieu, que não é a bebida que está deteriorada, é o copo. Por que eu trouxe essa reflexão aqui? Porque essas ameaças que foram colocadas desde a apresentação de Ana Costa, com essas eleições recentes aqui, quer dizer, o que parece, de alguma forma, se configurar é um descrédito ou mesmo uma ameaça à democracia. Então, o que eu queria começar pensando exatamente de que essa bebida não está deteriorada. Pelo contrário, a gente precisa cada vez mais radicalizá-la, né, e interpretar como algo mais do que as eleições de 4 anos ou os mecanismos formais que a democracia representativa, como bem chamou a atenção Luiz Eugênio, de alguma forma tem nos imposto. Então, talvez tenhamos que cada vez mais discutirmos nesse aprofundamento da reforma política exatamente que copo é esse que está, de alguma maneira, restringindo que a gente leve a democracia às últimas consequências em relação ao bem-estar da nossa população. Um outro clássico que, segundo um autor marxista, ainda tem marxista que escreve hoje no mundo e respeitado, professor de universidade americana, etc., chamado Istvan Meszaros, em que no seu livro O Poder da Ideologia, ele chama a atenção de duas coisas. Uma tem a ver com o clássico que eu me referi, e outro para eu dar um pouquinho de combustão às estatísticas que o Noronha sempre nos traz aqui. A questão do clássico é que ele visita criticamente o Weber, o Max Weber, e ironiza dizendo que é um autor que serve para todas as estações. Então, essa estação meio primavera, verão e tal, eu vou buscar um pouquinho alguma inspiração no Weber para nós trabalharmos no debate hoje aqui. E o segundo, que ele diz o seguinte, isso não é clássico, é atual. A discussão entre socialismo ou barbárie está posta hoje em outros termos. Socialismo ou barbárie, se tivermos sorte. Por quê? A grande ameaça que se coloca para o Brasil e para o mundo é o que está se fazendo com o planeta, em que este país mencionado pelo Noronha, que tem 5% da população do mundo, consome metade, 50% dos recursos naturais deste planeta. Em outras palavras, com desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, desenvolvimentismo social, seja lá o que for, se todos os países do mundo quiserem seguir este percurso, a Terra explode. 5 terras, olha, a estatística. 5 terras. Hoje. Então não dá, não é? Então acho que esses são pontos que estão, que dentro daquela perspectiva de cada vez mais nós sairmos do setor saúde e conversarmos com o desenvolvimento, com o ambiente, com a cultura, etc., nós vamos precisar de alguma forma considerar. Este Weber,
ele tem dois textos que eu sempre recomendo, pelo menos um para os meus alunos. Um é A Ciência como Vocação, não é? E o outro, A Política como Vocação. Não é seguramente um dos melhores momentos da obra do Weber, mas são muito instigantes esses dois textos. E no caso particular desta rede, eu estou aqui um pouco falando, não em nome da rede, mas falando dentro da rede, esta coisa de juntar reflexão, né, ensaio e, ao mesmo tempo, pesquisa concreta, empírica, etc., é importante a gente revisitar o Weber, porque, no ponto de vista da ciência, ele chama a atenção da relevância de buscar o desenvolvimento das racionalidades. E não uma racionalidade só, mas as várias racionalidades que articulam as relações entre meios e fins. E uma outra dimensão é que, quando ele traz esta discussão da política, ele afirma que, embora a política seja feita com o cérebro, que é isso que, de alguma forma, estamos tentando buscar nessas pesquisas, a ele não está confinada. Em outras palavras, tem o coração, tem o irracional, tem uma série de coisas que, de alguma maneira, perpassam essas nossas perplexidades. Retomando, então, a lembrança do nosso grande mestre, colocado aqui pelo Noronha, o Mário Testa, ele vai também buscar em Weber muitas das suas inspirações, e dentro de Weber um conceito que é central, que muitos de nós, sobretudo das ciências sociais em saúde, da saúde coletiva, foi perdendo, que é o conceito de poder. Então, esse espaço nosso, inclusive no momento que nós estamos vivendo, nesta conjuntura, é perguntar como é que este poder está sendo acumulado ou desacumulado, inclusive das forças de esquerda, e como é que ele está se colocando do ponto de vista da saúde. Quer dizer, como é que nós temos perdido poder técnico em saúde para determinadas instâncias, e como é que nós podemos recuperar ou reacumular poder com discussão, com mobilização, com muitas das coisas que tanto a Ana como o Eugênio e a Lígia Bahia nos trouxe aqui em termos de sugestões. Nessa situação do Weber, ao tempo em que ele dá um destaque para as crenças, para os valores e, ao mesmo tempo, para esta racionalidade, ele tenta trabalhar, sobretudo no segundo texto que eu me referi, a política como ela é, né? E nesse particular, fazer uma distinção que, em alguns momentos, a nossa retórica parece inclinar para uma forma ou de outra, para aquilo que ele considerava que deve mediar a política, que é a ética. E ele chamava atenção para dois tipos de ética: a ética da convicção, ou a ética dos princípios, que é muito presente nos religiosos, ou nos intelectuais, nos professores universitários, etc. E a ética da responsabilidade, ou a ética que avalia as consequências da ação ou da omissão do caminho A ou B, que tem a ver com o político. O político que tenha o respeito à intenção dos princípios, mas não pode deixar de avaliar objetivamente as consequências da sua ação ou da sua omissão, e mesmo das suas supostas verdades, porque, ainda que nós aprendamos desde criança que não devemos mentir, do ponto de vista da análise objetiva de uma situação, a presidente vai ter que mentir, o presidente do Banco Central tem que mentir, porque senão eles seriam inconsequentes com as coisas que poderiam acontecer se eles falassem a verdade. Então, eu sempre uso esse texto porque há uma tendência de classe média muito religiosa, e quando a gente vai buscar no clássico esta reflexão, a gente começa a examinar, deixando Nelson Rodrigues de lado um pouquinho, a política tal como ela se faz.
e não necessariamente aquela que é movida por um conjunto abstrato, não é, de moral ou de ética. Então, acho que esses eram os dois pontos que eu queria trazer para que a gente pensasse um pouquinho, porque esta retórica da corrupção, não é, que faz valer com que alguns se considerem os catões do mundo e que, portanto, tenham o controle completo dos valores éticos, etc., isto perpassa a história brasileira. Toda vez que há um conflito redistributivo, como chamava a atenção o Luiz Eugênio, quer dizer, duas temáticas se colocam. Quer dizer, desde a década de 20, desde 35, desde 45, desde 54, em 64, e cada vez mais, são aqueles dois refrões, não é? Corrupção e subversão. Quer dizer, quando não tem nada de ameaça concreta em termos de subversão, a não ser um ingênuo decreto para haver mais participação em conselhos, que as leis, inclusive, já asseguram, os que têm de discurso, ainda que não seja imaginário, é a questão da corrupção, né? É por isso que eu acho que uma das posições que a esquerda deve tomar, a esquerda consequente, e não necessariamente uma esquerda que quer encobrir determinados malfeitos, não é? É examinar e dar maior publicidade a essas questões e tomar as medidas cabíveis, como a presidente apresentou logo no dia que agradeceu, não diria de imediato os votos dos brasileiros, mas agradeceu o voto de uma pessoa que sobre ela exerce uma certa influência. Foi o primeiro agradecimento dela, não foi nas pessoas que votaram nela, lamentavelmente. Mas então acho que esses são pontos relevantes, portanto, para que a gente, ao visitar os clássicos, pensemos nos momentos que vivemos hoje. A segunda parte da minha fala, quer dizer, diz respeito a essa tentativa de trabalhar com o concreto, com a investigação e também com a reflexão crítica. Surpreendentemente, não é surpreendentemente, foi uma coincidência que no mesmo ano 2005, em que ocorre aquele episódio que alguns acham que não ocorreu, mas parece que o Supremo Tribunal Federal admite que ocorreu, não é? Duas teses foram produzidas. Uma examinando o que é que aconteceu com aquele nosso projeto, eu, Noronha e gente muito mais importante que nós dois, Celso Furtado, né, Francisco Verfó, né, Carlos Lessa, né, Ulisses Guimarães, Valdir Pires, o Magalhães, Rafael Magalhães, e todos que apostaram naquele projeto, né, Esperança e Mudança, que foi um projeto que foi estruturado como um conjunto de debate com pessoas de esquerda, inclusive de partidos que até então eram considerados clandestinos, porque não tinham uma existência formal, Conceição Tavares, e formulou, portanto, um projeto de desenvolvimento que tinha uma ampla possibilidade de inclusão social e que no que se mais chamava atenção era a cidadania. Quer dizer, este projeto foi muito estudado pelo Eduardo Fagnani, um companheiro nosso cada vez mais presente ao SEBS, e vai mostrando o que é que aconteceu com este projeto, sobretudo quando uma parte desses elementos chegou ao governo, sobretudo com o rótulo dos tucanos, do PSDB. Então, ele vai examinando isso até pelo menos 2002. E naquele mesmo ano, surgiu um outro projeto de pesquisa de doutorado, que deu, portanto, numa tese defendida na Universidade Federal Fluminense, que vai examinar um outro projeto. Aliás, ele não vai examinar o projeto em si, que é um projeto chamado Democrático Popular, não é? Que surgiu, portanto, com a emergência dos movimentos sociais e dos trabalhadores de São Paulo, e que vai resultar no PT, não é? Com Sérgio Buarque, com Paul Singer, não é? Com Apolônio Carvalho, um comunista histórico, né? Francisco Verfó e outros tantos. Ele já estava circulando também no outro plano. Então, esses dois projetos foram disputados, portanto, naquela época, e chamava a atenção este autor, que é um baiano, Coelho, professor da Universidade de Feira de Santana, que estava se passando no interior deste partido
um conjunto, já chegamos 15 minutos? Um conjunto de procedimentos internos que deram uma hegemonia em uma dessas frações, que resultou, entre outras coisas, depois que perdeu as eleições de 1989 e de 1994, né, um redirecionamento completo e uma hegemonia dentro do partido, no sentido de negar aquele projeto original democrático popular e dar a ele uma feição que nós poderíamos chamar liberal social. Né? Falar só um parêntesezinho, dizem que o Collor, né, quando foi eleito, ele chamou o José Melchior, que é um grande intelectual, era um grande, já faleceu, brasileiro, e dizia: olha, Melchior, me chamam de direita, mas eu não sou direita. Para mim, direita é Delfim Neto. Olha só, viu? Não é? Dizia o Collor. E aí o Melchior disse: não, você não é de direita, você faz um liberalismo social. Os descamisados, aquela história toda. Ele disse: mas o que é isso? Qual é a referência? Ele disse: não, Norberto Bobbio, leia Norberto Bobbio, porque aí você vai entender o que é que eu estou falando. Então, eu estou querendo sintetizar dizendo que esses dois projetos se fundiram no governo em uma espécie de liberalismo social, em que os ricos continuam ficando mais ricos, mas tem, não é, opções focalizadas, como nós trabalhamos aqui, para os pobres. E aí eu vou fazer só uma pequena divergência da minha amiga Lígia Bahia, no sentido de uma parte que ela não falou. Quer dizer, não foi só o mensalão que fez aquela mudança do eleitorado analisado pelo André Singer. Esse mensalão pegou setores considerados mais éticos ou mais de princípios e saíram, deixaram de apoiar o PT, ou mesmo os funcionários públicos, a classe média intelectualizada, etc. Mas tinha uma outra parte que você não citou, eu queria colocar aqui, que é muito importante a gente examinar até para a eleição de 2014. Ele chamava que esse subproletariado, ele tem uma tendência conservadora. Ele sempre votou nos conservadores. E na medida em que o Lula, no seu primeiro governo, acenou e realizou políticas conservadoras, para além do que eles conseguiram de algumas benesses em termos de políticas sociais, este eleitorado, apostou naquilo que conservava o que ele ganhava. E eu acho que talvez isso, eu não sei como é que o André Singer já examina 2014, eu não sei se isso é muito diferente. Então, eu queria só acrescentar que não foi só o mensalão, foi que esse segmento que passou a votar em Lula não votava antes, votava nos conservadores e na direita. E para concluir, Noronha, só para fechar um pouquinho, era o terceiro ponto que não vai dar para eu desenvolver, quer dizer, que tem a ver com as perspectivas. Eu acho que uma das perspectivas mais centrais é continuar dialogando com o governo, mas concordo inteiramente com Lígia e, no caso, aí, tanto com Eugênio e Ana, que é um fortalecimento cada vez mais da nossa disputa na sociedade civil. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto central. Fazer aquilo que os partidos não fizeram, que é educar a população em termos de consciência política. É por isso que fica vacilando tanto em termos de opções de voto, não é? Então, acho que esse é um ponto importante. E nós temos uma agenda muito próxima, que é o Abrascão, de 2015, então temos muito o que fazer até 2015. Temos, agora mesmo em dezembro, a Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, que a gente tem que disputar com eles que SUS é que defendemos que pode ser de interesse deles, e, não menos importante, a Conferência Nacional de Saúde, que vai realizar no ano que vem. Então, acho que tem uma agenda muito próxima que a gente pode desdobrar esse debate, e eu espero que a nossa rede venha contribuir efetivamente com essas discussões. Obrigado. O Jair Nilson falando de 19 minutos, viu? Só também fazendo aqui também a passagem, três comentários rápidos. Eu também recomendei a leitura do relatório do Oxfam. Eu acho que também recomendaria a vocês a leitura do relatório do WWF
que é o Living Planet 2014. Bota também ferramenta de busca. Não vou fazer publicidade do Google, não. Pode ser no Yahoo ou qualquer outro. WWF Living Planet 2014. Vocês vão ver todas essas informações do consumo planetário, da capacidade planetária e essa história de que é absolutamente inviável algum país que queira o mundo continuar adotando os atuais padrões de consumo do primeiro mundo. Se a única saída para a crise que estamos enfrentando, os países emergentes, for a solução da crise na Europa, nós estamos mortos. Daqui a 20 anos não há planeta. Então nós temos que encontrar realmente a barbárie, como diz Mesaros, já está servida. A outra coisa que eu acho que queria chamar a atenção também, que eu acho que faz parte um pouco dessa reflexão final do Jair Nilson, lembrando Mário Testa, do poder, é lembrar Alice no País dos Espelhos, né? Você não sabe, não sei se se lembra do diálogo do Humpty Dumpty com a Alice, que ele dá um outro significado lá à palavra, ele diz, mas você não pode fazer qualquer palavra significar qualquer coisa. Ele diz, claro que por que não? Mas não pode, tem que... Alice, o problema é que você não pode fazer isso. Alice, o problema é saber quem manda, e quem manda aqui sou eu. Então, a questão da correlação de força, a capacidade que nós temos que vocalizar, não que está em pauta. Eu acho que encontrar os mecanismos, sobretudo depois desse processo eleitoral com a violência que teve. Nos Estados Unidos acabou de ter a derrota violenta da política de direitos humanos. A do Obamacare, que nós achamos complexo, boa parte da campanha foi contra o Obamacare. Então, você vê, na Europa, a direita cedendo, esse controle mundial da mídia, esse controle de corações e mentes pela mídia internacional na mão de 8 pessoas, perdão, são pessoas físicas. Essa concentração de como é que nós construímos aqui na periferia o espaço de luta alternativo com essa ofensiva da direita brasileira, entendeu? Como a Lígia bem lembrou, comandada pela mídia e os partidos políticos de direita a reboque, né? E como é que nós reconstruímos a participação popular. Bem, com essas inúmeras reflexões aqui à mesa, eu abro aí para comentários, pedindo que fossem breves, uns 3 minutos para cada um, por enquanto, mas eu convidaria fortemente, eu vejo que o Carvalheiro está louco ali para falar. Carvalheiro, fala. Eu não aceito esse desafio, mas eu queria me reportar 3 coisas. Uma do Jair Nilson, né, política como vocação, né, do que é a realidade da vida política partidária nesse país. Eu vivo isto desde o começo da década de 50, quando eu entrei no Partido Socialista Brasileiro, junto com Paul Singer, o pai do André Singer, e desde então eu nunca deixei de ser um militante partidário, com todas as cruéis realidades com que você tem que conviver, não é? Forjar fichas de inscritos para tentar ganhar uma convenção municipal do PMDB de Ribeirão Preto, né? Tentar fundar o PT em Ribeirão Preto, as forças de esquerda de Ribeirão Preto. A outra questão, né, aí já um pouco da fala da Lígia, quer dizer, o Chico de Oliveira não é tão original. Aquela frase dele é que o Bakunin usava no século XIX nos debates com o Marx a respeito do sufrágio universal. O líder anarquista era contra o sufrágio universal, porque o trabalhador, uma vez eleito, vira de lado e vira burguês. É a mesma frase. Para mim, o ponto culminante foi logo no começo, quando o marqueteiro do Eduardo Campos pediu a ele que mudasse o estatuto do meu partido, né, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o mesmo estatuto de 46, que era a criação do PSB, que é uma transformação da esquerda democrática da UDN, portanto, uma origem meia estranha, né? Mas, de toda forma, eu imaginei que aquilo nos obrigaria a discutir o que é a propriedade privada dos meios de produção no século XXI.
Que, claro que nada disso aconteceu. E só para fazer um comercial, de uma certa forma, Jaime Breio, convidado por mim, fez uma palestra no Congresso de Epidemiologia de Vitória, que se chamava O Ciberespaço e a Acumulação do Capital. Ela está no site da Abrasco, quase que na íntegra, e eu vou pedir autorização para ele para colocar também no site o texto. Não é? Por quê? Porque ele considera que no século XXI, com toda esta transformação das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, o processo acumulativo muda completamente de figura e nós temos que analisar. E ele acopla isso à saúde coletiva, não é? Como é que nós temos na saúde coletiva que entender isto para entrar é uma linha que a gente, evidentemente, terá que contemplar no nosso observatório. Bom, só rapidamente fazer 2 comentários em cima do que foi dito aí por todas as pessoas. O primeiro se refere ao fenômeno da financiarização, né? É um neologismo, mas que se usa um fenômeno global, que tem uma expressão aqui no nosso país e tem também uma expressão dentro do nosso sistema de saúde. Então, quando a gente fala em poder e compreender onde estão essas frações, eu acho que é importante a gente compreender também esse fenômeno que transcorre silenciosamente e avança a passos largos dentro do nosso sistema, né? Então, recentemente, a gente tem aí exemplos de empresas, essas empresas que fazem comércio de planos de seguros de saúde e outras que têm um nível de intermediação, de corretagem, que nem sequer se vinculam aos riscos atuariais, né, relacionados com o envelhecimento da população, e que se transformaram em empresas bilionárias, empresas como a Qualicorp, por exemplo, que começou em 97 com um capital inicial de R$2.000 e que agora é uma empresa considerada um case de sucesso, objeto de cobiça de investidores que querem resultados no curto prazo. E isso só é possível dentro desse contexto institucional do nosso país, dentro do nosso sistema de saúde. Um outro comentário que eu queria fazer se refere à questão da produção acadêmica, que eu entendo, assim, foi falado aqui, por exemplo, do neoliberalismo, também como um fenômeno de escala global, um fenômeno que tem uma expressão acadêmica, tem base teórica, tem autores, e se tornou a voga, né? Em diversas disciplinas, na economia, mas não só, e se tornou uma voga, assim, quase que naturalizada, e influenciou e tem influenciado muitos autores em diversas áreas do conhecimento. E agora a gente vê, por exemplo, a gente citou o Piketty, recentemente um grupo francês de economistas foi laureado com o Nobel, já relacionado com a teoria da regulação francesa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa voga neoliberal, talvez tem autores e produções típicas dos anos 70, anteriores a Reagan, Thatcher, Pinochet, né? Talvez, assim, argumentos ou linhas de pesquisa que foram abafadas, que não tiveram possibilidade de avançar e se desenvolver do ponto de vista teórico e que agora talvez tenham oportunidade de ser revisitadas. Já nisso citou os clássicos, não iria tão longe em Weber, mas autores dos anos 60 e 70 que acho que também podem ser considerados clássicos e que poderiam nos ajudar nessa tarefa de entender melhor e recuperar nossa capacidade de ação política fundamentada e qualificada, né, para esses tempos que se anunciam aí, que não são fáceis, né? É isso. Bem, gente, acho que tivemos uma manhã produtiva, rica. Evidentemente, aqui, se eu for listar a quantidade de temas que os Ana, Luiz Eugênio, Lígia e Jair Nilson levantaram para mim, eu já daria quase mais Sestelo, mais Carvalheiro. Agradecer muito ao ISC e a Jair Nilson por ter convidado a mim para moderar essa mesa, aprender mais um pouco, a Luiz Eugênio, Lígia
Ana Costa, que já teve que pegar o avião, e eu passo a palavra para o Jair Nilson para encerrar o nosso encontro. Não. Foi citada. Então, Lígia foi citada. Lígia tem direito de resposta para Lígia, depois Jair Nilson encerra. A gente tem que conversar, isso é importante que a gente converse. Não, Jair Nilson, você tem toda a razão, olha só, tem duas dimensões do André Singer que eu propositalmente não mencionei. Uma é essa que você diz, que eu não concordo que o subprecariado é conservador, isso é muito importante se a gente pensar se concorda ou não, porque daí, como é conservador, eles são contra o SUS. O André Singer afirmou isso, nós tivemos um debate com o André Singer. Ele explicou para a gente que, na opinião dele, na teoria dele, não pode ter SUS, porque o subprecariado é conservador, entenderam? Eu não concordo com isso, eu não concordo que os trabalhadores, por algum essencialismo, sejam conservadores. Esse é um ponto muito importante. Outra dimensão do André Singer, que eu também propositalmente não mencionei, é essa noção que ele tem, que esse subprecariado é contra manifestação. É contra. Só que, nesse caso, eu acho que a vida mostrou para ele que ele está errado. Porque, na realidade, quem foi para a rua em julho é exatamente esse subprecariado, não é? Então, são essas duas dimensões do André Singer que você tem toda a razão e que, de fato, eu não mencionei. E eu só queria, assim, um ponto, não é? Só para... Eu acho que as pessoas mais jovens, às vezes, não entendem um pouco o que eu estou dizendo. Olha só, não concordo com o André Singer. Agora, eu concordo com ele, assim, eu não é com ele, eu sou muito mais otimista do que ele, eu acho que dá para mudar. Eu acho que dá para mudar. E eu não estou sozinha, a Leda Paulani também acha. Vocês conhecem a Leda Paulani, que nada mais é, nada menos do que a secretária de planejamento do Haddad, é uma economista da USP, da colega do Carvalheiro, que é secretária, que ela diz o seguinte, numa carta que ela acabou de fazer, comentando as eleições, intitula-se Terrorismo Econômico, e ela diz o seguinte, que não dá para o governo, supostamente de esquerda, ser mais realista do que o rei, que eu acho que é muito o que acontece na saúde, nós temos sido mais realistas do que o rei. Antes mesmo de alguém ser contra a gente já é contra, já não faz nada. Então, isso eu concordo com ela, é mais realista do que o rei, e ela termina assim. Ela termina exatamente assim, ela diz assim, aquela que espera que a política econômica se liberte de vez dos ditames da ortodoxia e retome os enfrentamentos dos interesses financeiros, que são os que são mais lesivos ao país. Então, veja bem, assim, eu acho que é muito importante, é esse o meu ponto, a gente pensar assim, como é que a gente pode usar esses intérpretes hoje do Brasil para pensar sobre a política de saúde. No meu modo de ver, eu acho que nós estamos empobrecendo a nossa capacidade, a nossa acuidade de pensar sobre o próprio sistema de saúde brasileiro. E a gente fica num debate muito sobre financiamento, sobre não sei das quantas, etc. Na realidade, ou então, só voltando ao Noronha, eu diria assim, se nós não formos capazes de pensar o Brasil, ficará muito difícil a gente pensar a saúde, é isso. Muito bem. Então, passo a palavra ao Jair Nilson. Muito bem, vamos continuar conversando, né, Lígia? Mas hoje eu quero agora agradecer a vocês, mais uma vez, de estarem aqui, essa disposição do diálogo, da conversa e também de alguns encaminhamentos. Agradecer também às pessoas que participaram dessa mesa, que foi projetada, inclusive, para tentar aquela síntese entre debate político e também pesquisa. E, especialmente, eu queria agora registrar todo o nosso agradecimento aos companheiros daqui da Bahia que estão coordenando os projetos e mais os nossos técnicos e funcionários que fizeram tudo dar certo dentro desse evento. Então, eu acho que a Tainá, a Cristina, que estão nos filmando aqui, a Ana Cardoso, que viabilizou todas essas passagens diárias, hotéis, etc., para vocês. Elinaldo, cadê Elinaldo? Estava aqui passando o nosso microfone. Beatriz também, que ontem estava aqui muito ativa em relação a essas atividades. Nossos graduandos de saúde coletiva também que estão nos apoiando. E Zé, que é nossa consciência crítica quanto ao trânsito da Bahia.
Boa lembrança, rapaz. Então, muito obrigado, boa viagem para vocês que estão no retorno.